Nós vamos começar, e nós temos um horário até em torno de 12 horas, meio-dia, para ficar com essa nossa sala. Claro que tendência em torno entre 11h30 e meio-dia a gente vai concluindo, mas dependendo da conversa vai se prolongando. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade de ter participado do todo o projeto do Todos por um Só Brasil, que se iniciou desde janeiro desse ano, janeiro até setembro, ininterruptamente, e que se transforma hoje, no Caminhos para o Brasil, que é o nome do documento político programático do MDB, elaborado dentro desse processo da Fundação Ulisses Guimarães. Então, eu tive a satisfação de, juntamente, sob a coordenação geral do Aldo Rebelo, juntamente com José Fogaça, com Raul Henri, participar da coordenação e da elaboração desse projeto. Estivemos nos webinários, estivemos também nos encontros regionais, e os nossos convidados hoje são do MDB, assim como os convidados de todas as salas hoje. Nós trouxemos gente da casa, gente do partido, e que são expoentes em suas áreas e também tiveram uma participação ativa durante esse nosso processo. Paulo Brant foi um panelista no seminário de Minas Gerais. Paulo Brant é engenheiro, economista, foi CEO da Nipo Brasileira, professor da Universidade Federal de Minas, várias posições na política de Minas Gerais, especialmente vice-governador de Minas Gerais entre 2019 e 2022, e atualmente é também vice-presidente do Diretório Municipal de Belo Horizonte, do MDB. Queria agradecer, Paulo, ao convite da organização para você estar conosco e conversar sobre a economia do Brasil, de uma maneira geral. O nosso tema aqui, aprofundar e lembrar que isso tudo está sendo registrado. Então, a ideia é registrar não só o que os nossos painelistas colocam, esse conteúdo todo está sendo gravado e faz parte também do processo contínuo nosso entrando em 26, e as manifestações de vocês, a partir de certo ponto, podem ser manifestações sobre o tema, quanto perguntas aos nossos painelistas. Então, Paulo, agradeço muito. E o Paulo está compondo a mesa com 2 catarinenses. Então, até eu vou pedir para a gente alternar a ordem. Eu vou pedir para o Vinícius depois fazer primeiro a sua exposição, depois o Paulo entre os catarinenses, o mineiro entre os catarinenses, depois o Chiodini para encerrar. E compõe também o nosso painel, o Vinícius Lumertz, que foi o ministro de Turismo, presidente da Embratur, secretário de Estado em São Paulo do Turismo, secretário de Estado também em Santa Catarina, em várias funções de relações internacionais, de desenvolvimento. E também, Vinícius é mais conhecido pela sua atuação no turismo, mas é uma pessoa que tem uma visão de economia e de desenvolvimento muito ampla. Também tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras oportunidades. O Vinícius também esteve conosco com um dos webinários do Brasil Precisa Pensar o Brasil, tratando do turismo e desenvolvimento do Brasil como um todo. Para completar o nosso painel, temos o deputado federal Carlos Chiodini, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e que trata de toda essa questão, especialmente dessa mundo agro e agroindústria, e que tem sido tão bem sucedido em Santa Catarina. Ele é deputado federal licenciado, então hoje na Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária. Antes ele esteve na Secretaria de Desenvolvimento de Santa Catarina, e que foi, dentro do Brasil Precisa Pensar o Brasil também, o organizador e líder de um dos melhores eventos que tivemos, que foi um evento tratando das questões de agricultura e pecuária, que foi realizado em Florianópolis. Então, naquela ocasião, também, que o Dini trouxe vários técnicos e pudemos aprofundar, e podemos dizer ali, que muito do que foi falado é a base do que está no documento tratando dessa área. Então, agradecemos aí ao deputado federal Carlos Chiodini por completar esse
super trio aqui de painelistas que nós temos hoje aqui conosco. E o formato é muito simples, pessoal. E, basicamente, eu vou convidar para que cada um discorra por 10 a 15 minutos sobre a economia do Brasil como um todo, né? Todos têm uma experiência muito ampla e vasta. A questão toda de competitividade do Brasil, em vários sentidos, vários setores. Acreditamos que no nosso documento isso está bastante expresso, essa necessidade de evolução institucional, a necessidade de ter o compromisso com a gestão macroeconômica e gestão fiscal como fundamento, mas, a partir daí, vários temas de política de desenvolvimento e também de olhar para todas as regiões, para todo o Brasil. Essa visão que nós trouxemos durante os debates está no documento, estará também na construção. Então, eu vou convidar o Vinícius Lumertz para ser o primeiro para conversar por uns 10 ou 15 minutos com vocês sobre o tema. Na sequência, Paulo Brandt e, na sequência, o Carlos Chiodini. Depois da fala dos nossos 3 painelistas, nós vamos abrir. Também as inscrições já estão abertas, podem fazer ali com a Shirley, que está aqui nos auxiliando. Quem quiser tanto fazer pergunta para eles, como aproveitar o registro que está sendo feito desse nosso painel, também para fazer uma contribuição, marcar uma posição sobre esse tema, também fica à vontade. Então, sem delongar mais, eu vou convidar, então, Vinícius, para você puxar a fila e depois nós ouvimos o Paulo Brandt e o Chiodini. Bom dia. Bom dia, Grisa. Gustavo Grisa é um bom amigo, nós trabalhamos juntos até recentemente. Chiodini é amigo, irmão catarinense, e o Paulo Brandt é um novo amigo, né? Mas nós temos assim, histórias comuns com o irmão dele, que ajudou o presidente Temer no Ponte para o Futuro, né? Foi o último momento de um respiro da ideia de um planejamento. Eu tenho conversado muito com o presidente Temer sobre isso, sobre a necessidade de nós apresentarmos ao Brasil um norte. Porque, dentre todos os grandes países do mundo, aquele que mais chama atenção por não ter um projeto e ter uma imensa diferença entre o que é e a riqueza que tem e o que poderia ser, chama aos olhos o nosso país. Um país que vive do curto prazo. Um país que não conseguiu criar, bom, à exceção do positivismo, dos golpistas militares do início da nossa democracia, com ordem e progresso, estabelecer algo parecido com o que os americanos fizeram, que é o Destino Manifesto. Um conjunto de coisas muito simples que pudessem inspirar um país para ser grande. Liberdades, empreendedorismo, propriedade privada assegurada, a ideia de acreditar na criação de riquezas como uma coisa positiva, boa, de ter inscrito no dólar, em Deus nós acreditamos, de uma positividade que algumas regiões do Brasil têm a mais, outras têm a menos, e que nos faz ser testados todo dia, do lado positivo do que nós queremos fazer, diante das barreiras, das dificuldades que se impõem. Apresentar algo é tirar o lugar, algo que eu me refiro, uma ideia de um partido para o país, um partido que tem essa condição, o MDB tem essa condição, pelo seu significado histórico, e é um antídoto contra esse dia a dia, como disse o Alceu, de ficar discutindo as margens, quando tem um rio com imensas possibilidades.
as maiores do mundo. Quando a gente olha a história da Europa, a gente pensa nos filmes que nós assistimos. Fome, imigração, desespero, guerra intolerância. De novo agora com os islâmicos. Olha nós, olha como nós criamos problemas para nós mesmos. Não é criado de fora. Né? Então, assim, criar algo, dizer algo hoje também é complicado do ponto de vista da comunicação. Nós vamos fazer um grande documento. Eu mesmo participei do fechamento do segundo plano de governo do Luiz Henrique, eu participei do plano do Serra, né? Tenho uma experiência nessa área, tenho um longo período aqui em Brasília trabalhando reformas. Né? Nós fizemos um grande movimento que criou esse SEBRAE, eu virei dirigente do SEBRAE Nacional, fizemos a reengenharia do SEBRAE como uma instituição nessa linha positiva de empreender, de vencer, de progredir. Né? Participei de outros momentos, a Embratur, no Ministério, e hoje eu tenho um ângulo que eu diria relativamente favorecido. Eu estou na iniciativa privada, mas eu tenho 3 ângulos diferentes. Um é do Instituto Milken, do qual eu sou Senior Fellow, que é o instituto ao lado do outro, segundo Senior Fellow, que entrou mais recentemente, que é o Roberto Campos Neto. E faremos aqui um grande evento agora em São Paulo, mas é a Davos americana, pouco conhecida dos brasileiros, só que é a Davos dos financistas, dos investidores. E o que eles querem? Investir no Brasil. Eu faço parte da Rota da Seda do turismo da China. Eu deveria estar em Wuhan essa semana, mas é longe e essa vez eu não fui, para fazer a abertura do festival do Tai Chi e do Kung Fu, lá naqueles Shaolins. São mega festivais em destinos, e aí sim o desenvolvimento regional, onde eles fazem tudo simultaneamente, a estrada, o trem, o aeroporto, o destino, o urbanismo, a atração, licenciam parques naturais para visitação, o que no Brasil não se licencia. Eles não têm esquerda, não tem esquerdismo na China. Tem o comunismo, mas não tem esquerdismo. Lenin dizia que o esquerdismo é a doença infantil do socialismo. E nós temos o esquerdismo. Nós estamos aí discutindo se nós vamos ou não, perante o nosso desenvolvimento, explorar o petróleo da margem oriental, sendo que as empresas americanas, chinesas e as francesas exploram no mesmo lugar. Nós, aqui no Brasil, nos autoimolamos. Não temos a coragem, num plano de governo, num plano de país, assim, vamos, sim, com segurança, porque nós viemos fazendo isso na Bacia de Campos, Bacia de Santos, e na frente o que tem? Búzios, tem o litoral norte de São Paulo, e está tudo bem. Porque nós somos adultos, então vamos bancar, vamos fazer. Vamos pagar para cuidar da Amazônia com 20% dessa receita, que é a forma de nós recuperarmos as nossas reservas enquanto o petróleo ainda vai ser útil. Aí nós viramos crianças pequenas e temos medo. Lá fora ninguém questionou. Nós questionamos. Nós infantilizamos o debate. Nós deixamos que, por conta de um vazio de uma ideia de país, como disse o Alceu, fica às margens aí, esquerda e direita, localizados não em 2025. Esse debate não é de 2025. Eu não quero aqui fulanizar, mas pensem nas pessoas que queriam alguma coisa à extrema-direita, se não é exatamente uma cabeça de 1964, 72. Cabeça antiga. Quando que os Estados Unidos iam permitir que o Brasil, que é a segunda maior democracia do Ocidente, virasse qualquer coisa que não fosse democracia? Lá na Guerra Fria era outra coisa. Com Che Guevara aqui na Bolívia, tentando criar regime socialista da Internacional Socialista. Ao mesmo tempo, quem hoje, em sã consciência, acredita em bravatas pró-chavistas, pró-Venezuela, pró-Irã, isso também é coisa da década de 70. E o MDB deve trazer a discussão para 2025, 2030, 2040, porque nós vemos o que no mundo inteiro hoje? Os jovens da geração Z quebrando tudo.
Os jovens não suportam mais o que as nossas gerações estão deixando para eles. É insuportável não ter oportunidade, é insuportável não poder comprar uma casa, é insuportável os juros que se pagam. E aqui, para não me alongar mais, eu quero voltar a recentes reformas, as mais recentes. O Plano Real. O Plano Real tinha um tripé macroeconômico. Aonde está o erro? Houve no câmbio? Não, o erro teve no câmbio, mas o maior erro foi em aumentar os gastos públicos sem nenhuma correlação com o retorno para a sociedade, inaugurando um populismo que não acaba mais, e favorecimentos que não acabam mais e que se transformam em infinitos, e hoje nós estamos numa enorme armadilha de gastos públicos, que aumentam juros, que oneram as pessoas, que oneram a compra lá nas Casas Bahia, que tiram o dinheiro das pessoas e fazem com que o Brasil seja um país onde a receita do trabalho formal e informal dos brasileiros acaba sendo transferida para governos e para o sistema financeiro. Então, um país desfuncional, ao mesmo tempo que é um país que os chineses, que os árabes, que o mundo inteiro está de olho para investir. Mas lá no nosso plano de governo e nosso plano para discussão com o país, tem que estar claro que nós queremos investimentos estrangeiros. Porque não é isso que nós estamos dizendo. Eu conheço fundos e fundos em São Paulo, que é onde eu trabalho a maior parte da semana, do Canadá, que levaram dinheiro de volta, porque não conseguem licenciar nada. Mesmo os chineses, eles licenciam, compram linhas de transmissão, não geração. Nada é fácil fazer no Brasil. Um resort, uma marina, vira tudo ilegal. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é travado. Em nome do quê? Né? Então, eu falava isso para o Gris e para a Renata antes, o nosso plano ele tem que ter uma linguagem dos nossos pensamentos, mas eu acho que tem que ter uma linguagem dura do ponto de vista da comunicação com o público, senão ninguém vai ouvir. Tem que ter algumas coisas lapidares e que provoque claramente e diga isso tem que ser feito. Como, por exemplo, nós desenvolvermos aquele petróleo usando esse caso, com toda a segurança, e nós cuidarmos da Amazônia e não pegarmos dinheiro de esmola da Noruega, que tem dinheiro para dar pouquinho para a Amazônia, porque ela explora petróleo no Ártico. Eu ministro em Florianópolis, no Costão do Santinho, falando no evento, Grisa, das baleias, veio uma missão da Noruega e pediu a palavra. Sabe o que eles queriam, Riodini? Caçar a baleia franca. Então, nós temos que ser adultos e sair da hipocrisia dessas ONGs, da hipocrisia de alguns investidores, sem fazer julgamento. E o nosso plano tem que falar do interesse do Brasil. Nosso interesse. Nós do Sul queremos o Norte e o Nordeste com dinheiro no bolso. Queremos. Queremos eles tão ricos quanto Dubai. Mas com todos os cuidados. E assim sucessivamente. Então, voltando aqui ao presidente Temer, eu tenho conversado muito com ele, e encerrando mesmo, Gris. Nós fizemos um plano, ele coordenou, Ponte para o Futuro. O Brand participou, Marcos Mendes, o Lisboa. Aquele plano é a base, porque lá ele busca o equilíbrio macroeconômico. Porém, o plano maior que nós precisamos, que é esse, ele tem que abarcar muito mais coisas. E está abarcando. E temos que ter uma linguagem para comunicar com as pessoas, porque não adianta, antes de ter um belo plano guardado, e praticamente é um segredo entre nós, ele tem que ter uma linguagem popular. Então, por exemplo, eu tenho ouvido, às vezes, discursos, eu não vou citar nomes, que se fala de educação. E muito pouco sobre AI. A inteligência artificial ela vai criar uma revolução possível que permitirá que na escola mais pobre, do canto mais longínquo do Brasil, o conhecimento seja levado. Vou dar um exemplo prático. Olhem a prova de inglês para entrar no vestibular e veja que é uma prova difícil. Muito difícil. Eu sei porque eu conheço bem a língua inglesa. É uma prova difícil.
No entanto, quem faz aquela prova não fala nada, não conversa. Em química, pega a tabela periódica, que é a mãe da química. E lá estão, por exemplo, os metais raros. Eu, na época do Luiz Henrique, eu escrevi um documento, Antídio, sobre terras raras, que gerou, da parte do Luiz Henrique, a subcomissão de terras raras. O Luiz Henrique morreu, o que fizeram com a subcomissão? Chiodini, fecharam. Esse é o Brasil, que não tem sustentação, sustentabilidade. Né? Então, você pega a química, ou pega na física, a lei de Newton, ou na história, o professor que está lá no canto mais recôndito, muitas vezes ele não tem a condição de ensinar, porque ele não sabe. Mas com AI, o aluno e o professor podem aprender juntos. O mesmo em medicina. Se eu tiver um acidente, qualquer um de nós, um acidente aqui na rua, e esse acidente for grave, onde é que está o meu prontuário? Está num hospital lá em São Paulo. O médico que me atender aqui vai ter acesso? Não. Então, nós temos também que ser a favor não só de macro-reformas, mas de meso-reformas, de micro-reformas, e falar a linguagem das pessoas a partir do plano, como se fosse marketing, dizendo que nós somos a favor de coisas práticas também. Do contrário, nós não vamos conseguir dizer que faz a diferença. Então, são essas as minhas falas introdutórias, com muita esperança e expectativa de que nós consigamos não só falar e ocupar o espaço, mas trabalhar com marketing o suficiente para provocar a atenção, chamar a atenção. Porque, com muita modéstia e muita técnica, não conseguiremos, Grisa. Porque aí vão ficar discutindo Lula, Bolsonaro, Eduardo, Janja, não sei o quê. O Trump falou 39 a 38 segundos com Lula, e nós temos que chegar e dizer, não, não é isso, nós queremos outra coisa. O MDB tem história que era outra coisa. Então, muito obrigado pelo espaço. Devolvo a palavra ao nosso coordenador. Obrigado, Vinícius. Eu acho que é importante essa ênfase, já pensando, né, no caminhos para o Brasil daqui para frente, a questão da comunicação e do pós-evento e pós-documento. Tendo participado diretamente da redação do documento, eu posso afirmar, Vinícius, que muitas das coisas que já aqui colocadas estão ali. Né? Eu acho que ele traz uma síntese muito boa, vamos dizer, de um pensamento contemporâneo para o Brasil. Mas, com certeza, vamos dizer, a transformação dessas causas, né, em causas nacionais vão demandar um esforço de comunicação e de mobilização muito grande. Eu queria agradecer ao Vinícius pelas suas considerações iniciais e convidar, então, o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, para as suas considerações, também em torno de 10 a 15 minutos. Paulo, muito obrigado por estar conosco, agradecendo novamente. Bom dia, obrigado, Grisa, ao Carlos, ao Vinícius. É com muita alegria que eu compareço nesse evento, porque eu acho ele muito oportuno. Quer dizer, todo esse movimento de pensar o Brasil é fundamental, porque, de uma forma geral, eu sou uma pessoa muito otimista, mas a gente não pode deixar de reconhecer de que o país não está bem, de uma forma geral. E a economia também, né, que é o que a gente vai discutir aqui. E é importante que um partido assuma essa tarefa de discutir, porque, sem a política, nós não conseguimos transformar. Um grande economista que morou no Brasil, chamado Alberto Richman, ele tinha uma definição de política que eu acho perfeita. Ele dizia o seguinte: a política é a arte de tornar possível o que é necessário ser feito. É claro que a gente precisa dos economistas, dos engenheiros, dos sanitaristas, dos educadores para trabalhar o conteúdo, mas é a política que vai viabilizar. E nós temos um momento precioso, que nós temos aqui um ano, as eleições. Por mais disfuncional que seja o sistema político brasileiro, as eleições são um momento fundamental. A energia que uma eleição tem é absolutamente imperdível no sentido de buscar a transformação. Eu vou começar dizendo o seguinte: tem um investidor americano e economista chamado Howard Marks. Ele disse uma frase que eu gostei muito. Ele dizia o seguinte: por mais que a gente desconheça o futuro,
por mais que a gente desconheça o futuro, é fundamental que a gente tenha uma ideia muito clara de onde a gente está, né? Lá em Minas Gerais, a gente abrevia, chama assim, Oncotô, onde nós estamos. E não é trivial essa discussão. Eu tenho vários amigos, eu tenho amigos petistas, bolsonaristas, me dou super bem com eles. Os petistas, meus amigos, se eu perguntar para eles como que a gente está, eles vão dizer o seguinte, está ótimo. E ele vai argumentar. Eles argumentam dizendo o seguinte, olha, o PIB do Brasil, nos últimos 2 anos, cresceu 3 e pouquinho no primeiro ano, mais 3 e pouquinho no segundo. Esse ano cresce 2 e pouco, no ano que vem 2 e pouco. Como a população cresce menos de 1, renda per capita está crescendo. A inflação está em 4,5%. Quer dizer, não é uma inflação absurdamente alta, né? O desemprego, a última pesquisa do IBGE, é a mínima histórica do desemprego. É a mínima histórica do desemprego. Nós saímos do mapa da fome, os programas sociais estão bombando, injetando renda, fazendo com que as pessoas tenham bem-estar, está tudo ótimo. Ou seja, dado esse diagnóstico, qual o caminho? A direção está correta, vamos fazer ajustes marginais e incrementais. E o país vai sair lá na frente muito bem. É claro que eu contra-argumento dizendo o seguinte, essa argumentação sua está está carecendo de outra perspectiva. Vamos começar o seguinte, primeiro, isso tudo é verdade, esses dados são fatos, né? Mas a taxa de juros é de 15% ao ano. Por quê? Uma taxa de juros de 15%, Selic, uma taxa real de mais de 10%, a taxa de juros na economia funciona um pouco como se fosse um sintoma da febre da economia. Tem coisa errada, tem uma infecção aí. Tem uma infecção aí. Tem problemas. E quando a gente vê a questão fiscal, nós temos problemas gravíssimos. Não só hoje, quer dizer, a dívida pública cresceu, vai crescer nesse governo 10 pontos percentuais em relação ao PIB. Nós temos alguns problemas, algumas tendências de crescimento do gasto obrigatório na área da Previdência, na área das despesas vinculadas, que vão praticamente gerar o chamado gasto discricionário que o governo vai ter. Além disso, nós temos uma situação fiscal que mata na origem qualquer perspectiva de crescimento mais vigoroso. Por quê? O investimento público no Brasil praticamente foi a zero. E o investimento público é importante. Eu sou, em economia, liberal, mas o investimento público em algumas áreas é crucial para dar a partida no processo. Eu assisti outro dia uma palestra com um especialista na área ferroviária. A questão ferroviária, o investimento privado é super bem-vindo, mas ele sozinho não consegue viabilizar um projeto. Tem que ter investimento público. O investimento público praticamente zerou. Ou seja, todo esse movimento fiscal, essa pressão fiscal, está inviabilizando o governo de ser eficaz no suporte à economia. E tem um outro aspecto, que aí os petistas brigam comigo, que é o seguinte, nós estamos transformando o Brasil em um país de assistidos. Nós temos 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Tem uma frase inglesa, que foi lá na época de Shakespeare, que eles dizem o seguinte, too much of a good thing. Em demasia o que é bom. Ninguém é contra a transferência de renda para pessoas carentes, pessoas idosas, pessoas deficientes, pessoas que não têm como acessar o mercado de trabalho. Agora, 50 milhões de famílias no Bolsa Família, 50 pessoas de família dentro do Bolsa Família, mais o benefício de prestação continuada, mais o seguro, mais a Previdência Rural, mais o auxílio gás, mais o auxílio energia elétrica, isso inviabiliza o orçamento público de fazer qualquer coisa além disso. Então, essa situação ela é absolutamente insustentável. Ou seja, nós temos que mudar a direção. A direção está errada. Se a gente continuar, nós vamos trombar na parede. Então, é preciso uma direção distinta. A ideologia da esquerda parece que tem algumas crenças, duas crenças fundamentais. Primeiro, é de que o aumento do gasto público gera crescimento. É uma leitura, para quem é economista, uma leitura canhesta de Keynes. Keynes foi um intelectual brilhante
Keynes nunca falou isso, de que tem que dar gasto para a economia crescer. Keynes foi um grande intelectual, sofisticadíssimo. Ele nunca falou isso. E a esquerda acha que basta gastar mais que o crescimento vem. E uma outra crença é de que transferência de renda gera bem-estar e gera prosperidade. Não é assim que funciona. Quer dizer, então, nós temos que mudar a direção. Temos que mudar a direção. A agenda ultraliberal, que eu também não concordo, ela tem uma sugestão um pouco simplista. Quer dizer, basta tirar o Estado, reduz o Estado ao mínimo, o Estado vai ser eficiente e que o mercado vai se ajustar e vai resolver. Não é assim. Todos nós sabemos que a economia contemporânea é sofisticada, é complexa, a sociedade brasileira é complexa. É preciso Estado. É preciso Estado, mas um Estado, mais do que eficiente, um Estado eficaz. Um Estado que planeje, não no sentido de engessar a economia, não no sentido de dar um mapa para a economia funcionar, mas um Estado que dê uma bússola. Eu trabalhei na área privada. O setor privado pede que o Estado direcione, é importante. Para onde que a gente vai? Para onde que eu vou direcionar os meus investimentos? E o Brasil, infelizmente, o planejamento acabou. Todo o governo no Brasil tem uma área de planejamento, que não é de planejamento, é de orçamento, é de administração de pessoal. Essa visão do planejamento, de vislumbrar um futuro e trabalhar no sentido de chegar, contando com as forças da sociedade, com a criatividade das pessoas, com o empreendedorismo dos empresários e com a gestão, com a direção geral dada pelas diretrizes do plano, isso não existe. Então, nós carecemos profundamente de um projeto que vai ser fundamental, não apenas para direcionar as ações do setor privado, mas para fazer aquilo que o governo não faz. Outro dia, um amigo meu falou uma coisa que eu acho que ele está corretíssimo. Ele diz o seguinte: me perguntaram outro dia se no Brasil tem Estado de menos ou tem Estado de mais. Eu falo o seguinte: tem Estado de menos e tem Estado de mais. Tem coisa que o Estado não devia fazer e está fazendo, e tem áreas que o Estado é insubstituível e que ele não está presente. Nós temos diversos exemplos, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal das agências reguladoras. O orçamento das agências reguladoras no Brasil, esse ano, em termos nominais, é o mesmo de 8 anos atrás. E a gente, quem quer parceria público-privada, governo trabalhando junto com o setor privado, as agências são fundamentais. Você tem que equipar as agências com gente qualificada. Então, nós precisamos de um projeto que não apenas vai traçar rumos, como vai ajudar a gerar conciliação, que o nosso presidente Alceu sempre fala, que uma conciliação, quando há só interesse, gera um engarrafamento de interesses. Quando você tem algum conteúdo e algum valor, a conversa gera espaço para que você possa convergir e gerar consensos, que é o que a gente precisa. O Brasil precisa urgentemente de mudar a direção. Essa direção que a gente tem vai nos levar no buraco, claramente. Não precisa nem ser economista para fazer as contas, né? E tem um outro fato que é notório, né, que o Vinícius falou um pouco aqui. Quer dizer, o Brasil de 1980, de 1945 até 80, nós crescemos a renda per capita 3,6%, 3,7% ao ano. De 80 para cá, nós crescemos 0,7%, menos que o mundo. E não há nenhuma razão econômica para explicar isso. Por que o Brasil não cresce? Por que o Brasil não cresce? É por problema político, incapacidade da nossa sociedade de gerar consensos políticos. Para terminar aqui a minha fala, eu me lembro de tem uma edição, a Economist, tem algumas edições que são icônicas, né? Teve aquela do Cristo Redentor, mas teve uma que eu achei super interessante, que tem mais ou menos uns 20 anos, que era a imagem de um tigre todo amordaçado, todo amarrado. E a capa diz o seguinte: o tigre amarrado, que é o Brasil. E lá diz o seguinte: o Brasil é o país que tem o maior potencial de crescimento no futuro. Por quê? Porque o problema do Brasil é só econômico. O Brasil não tem problema racial, étnico, religioso, não tem problema de fronteira. O problema do Brasil é econômico. O problema do Brasil é que ele é pobre. Ele é pobre. Então, nós não temos movimentos separatistas, né?
temos dificuldades temos preconceitos de várias ordens, mas é uma coisa muito mais civilizada, né, do que em outros países. Quer dizer, então, o Brasil tem isso tudo na mão. É a política, né? Política muitas vezes a política é demonizada. Quando eu saí do setor privado, da área acadêmica, entrei na política há uns 6 anos atrás, eu falei, mas você é maluco? Como vai entrar na política? Só tem bandido, só tem ladrão, só tem incompetente. Eu falei, não. Enquanto a gente achar que a política é isso, nós seremos governados, né, pelos maus políticos. E a própria economia, né? A economia, e agora eu vou concluir mesmo, a economia ela é conhecida como a de small science, a economia, a ciência amarga, a ciência negra, a ciência triste, porque ela é a ciência da escassez. E eu sempre discordei disso. Pelo contrário, eu acho que a economia, nesse ponto, é um pouco igual à política. A economia que vai dar os caminhos viáveis para que a gente possa transformar um país. O tema do desenvolvimento econômico, que estava na nossa plenária aqui, não existe mais economia. Quando eu fiz concurso para a UFMG, para ser professor de economia, a minha cadeira era desenvolvimento econômico. Essa cadeira não existe mais. Não existe. Não tem essa cadeira mais. Por quê? Porque ou você acha que o mercado resolve tudo, ou então porque você abandona essa questão do planejamento e vai adotar políticas voluntaristas. Porque hoje, governos mais liberais não planejam, talvez porque não acreditam, e os governos de esquerda não planejam porque eles são populistas, né? Então, nós temos que romper essa situação, e eu acho que o MDB tem todos os predicados históricos, né, para encaminhar um projeto de país para que a gente possa botar um pouco mais de luz, onde só tem calor, né, menos calor e mais luz, que eu acho que o MDB pode trazer para nós. Obrigado. Muito obrigado. Alô, oi, muito obrigado, Paulo Brant. Grandes reflexões aqui, seguindo também as reflexões do Vinícius. E eu queria só lembrar, né, Paulo, nós, economistas, temos essa coisa de modelos e tal. Se você colocar hoje dentro de um modelo tradicional de universidade americana, a taxa de juros do Brasil para fazer, você bota aquela taxa de juros de 10, 11 pontos reais de taxa de referência, o modelo americano entra em parafuso. Nenhum projeto de investimento é viável. Não, nenhum projeto de investimento é viável. Ele vai botar, não, essa economia vai virar menos 8%. Exatamente. Eu queria aproveitar a presença do presidente Alcir Moreira, pediu que o Dino só 2 minutinhos a mais, que o Dino já vai ter oportunidade também de abrilhantar essa nossa manhã. Presidente Alcir Moreira, fazer alguns comentários aí sobre o nosso tema. Bom, pessoal, primeiro eu queria que vocês refletissem que se um partido realmente estiver disposto a ser construído e construir seu capital intelectual, ele tem que aprender a ter salas como esta, absolutamente cheia, com uma mesa como essa que está aqui. A construção da capacidade de expressar está na nossa informação. E é a informação que vai dar a notoriedade da nossa liderança no espaço que ocupamos. Ou nós sabemos o que estamos fazendo, diferenciamos por ser MDBista, ou nós somos mais um. Essa cultura de nos reunirmos, nós perdemos, porque aprendemos a fazer política pragmática. Os nossos mandatos viraram ponto comercial. Nós fizemos negócio, nós somos episódicos, nós acontecemos por acaso, nós somos malabaristas para conseguir acertar e ganhar de um e perder para outro. Partido não é isso. Partido tem que ter conceitos absolutamente claros, porque ele precisa ser definido como uma parte pensante da sociedade e que tem um jeito de fazer a sociedade ideal de acordo com as suas convicções. Então, eu quero saudar o Paulo e Brant, dizer do brilhantismo que tem, e para nós ver os valores que nós temos, os valores, saudar o Vinícius Lumertz, talvez uma das pessoas que eu conheço que tem maior profundidade em conhecimento de como fazer produto turístico, transformar o turismo num produto de prateleira ao alcance da tua mão para qualquer renda.
Qualquer cidadão brasileiro, na mão do Vinícius, faz turismo. Ele conhece isso como ninguém, uma máquina de fazer desenvolvimento a partir desse processo. O Gustavo Griso, nosso assessor, que ajudou a redigir o documento Caminhos do Brasil, que vocês vão conhecer hoje, e o meu amigo Chiodini, que é um dos idealistas políticos mais nobres que eu já conheci. Acabei de convidá-lo para dizer, Paulo, olha, tu daqui para frente, quando entregar o documento chamado Caminhos do Brasil para o Baleia, tá? Eu entrego para vocês e vocês imediatamente pegam esse memento, esse documento, e saem na academia, na indústria, no comércio, vão discutir com a sociedade, permitir que as pessoas critiquem o nosso documento, concordem com o nosso documento, mas nós teremos uma referência. É difícil para mim imaginar de que quem conhece o caminho do meio com a serenidade do rio fica a vida inteira procurando dar mão para quem está na margem. Por que motivo, meu irmão? Se eu sou o eixo, por que eu quero a casca, a beirada? Não tem sentido isso. Ah, mas não temos liderança. Não temos liderança porque não temos um projeto. Quando tivermos um projeto de país, teremos liderança para presidir o Brasil. É assim que vai acontecer. Quando nós falamos em economia, eu quero concluir com isso. Economia, meu querido Paulo, tem que nascer do Zeca, do Maneca, da Maria, do Chico. Porque as mãos não são capazes de fazer o que a cabeça não conhece. A velocidade da roda dentada da economia está diretamente ligada ao que o Zeca e o Maneca são capazes de produzir e consumir do dia que acordam à hora que dormem. Um Brasil como o nosso tem 65 milhões de brasileiros entre 17 e 65 anos, física e mentalmente aptas para o trabalho e que são subremunerados ou não remunerados, porque as mãos não sabem fazer. Quem tem uma Argentina que dorme e acorda fazendo menos, tem uma economia que anda devagar. Seja qual for o jeito que vocês querem para arrumar o número dos economistas na prateleira bonita, antes da prateleira e o número, tem que produzir aquilo que gera a consequência dos números. E a consequência do número é um país competitivo. Nós somos liberais na economia, com radical e profunda responsabilidade social. Nós não pegamos uma sociedade para inventá-la do nada. A sociedade está no meio. Se eu colocar ali fora daquela sala 100 meninos e meninas com 18 anos e fizer uma pergunta simples, o que vocês vão fazer da vida? 95 responde, não sei. Que porcaria de político sou eu com 71 anos, que deixei uma criança sair do ventre, andar pelo meio do Estado, e quando ele tem os 18 anos, com aquele rosto, sonhando com tudo, eu pergunto o que ele vai fazer, e com desesperança ele responde, não sei. Quem sabe achamos um jeito no MDB, nós que fabricamos estradas, escolas, postos de saúde, trem e trilho, quem sabe construímos gente. Gente. A diferença do João Bolsa Família e do João Açougueiro é 80 horas de um curso. 80 horas eu transformo ele num açougueiro. A inclusão produtiva é absolutamente geral para a economia. Vocês estão na frente de 4 sábios. Mas o que o MDB pensa sobre isso tem que estar escrito, e não na cabeça do governante, que por acaso se elegeu numa eleição. Obrigado. Bem, bom, Vinícius, só então já vamos para fazer uma observação em cima da fala do Alceu, e depois, em seguida, nós passamos para o Chiodini. Eu pedi para fazer uma observação curta aqui, em função do que disse o Alceu, de que nós levaríamos isso à sociedade. O partido vai levar a sociedade para uma amplitude maior até do que o Ponte para o Futuro, entrando em todas as áreas, que é o que vai acontecer aqui. E eu enfatizei, eu gostaria de aproveitar a tua presença, tomei aqui uns minutinhos do Chiodini, que será retornado ao Chiodini, para dizer que tem algumas coisas na comunicação hoje que tomam muito espaço, que podem ser momentosas e que chamam a atenção. E aí a minha provocação é o seguinte, eu coloquei aqui uma posição clara, por exemplo, favorável à exploração do petróleo na margem oriental, porque nós temos segurança para fazer isso, ponto, como diz o Aldo Rebelo, dia e noite, todo dia. Então, assim, isso chama a atenção, essa é a tese. Se chama a atenção, e se é certo,
Se nós exploramos petróleo na Bacia de Campos, Bacia de Santos, na frente de Búzios, na frente de Cabo Frio, na frente de Angra. Então, são alguns pontos chaves que poderiam chamar a atenção. Outro, nós nos lembramos que a industrialização do Brasil, na história, ela aconteceu na entrada da Segunda Guerra pelo Getúlio Vargas, com a negociação que trouxe a indústria de base, nominalmente, a CSN. Aço, para construção, para carro, para linha branca, sem ou com. Nós tivemos um momento de lucidez e negociamos o nosso futuro. Agora, terras raras. O papá, até mencionei aqui que eu escrevi o primeiro termo de referência para o governador Luiz Henrique, então senador, fazer a primeira subcomissão de terras raras do Senado, que acabaram com ela depois do falecimento do Luiz Henrique. Então, terras raras, já que é momentoso, pinça de lá e o partido diz o seguinte: terras raras, vamos negociar pesado, como? Com o chinês, ou com os dois, ou quem paga mais. Eu tive conversando com o chefe de segurança, Chief of National Security, do Trump, no Milken Institute, em Washington. E ele disse assim: vocês industrializem isso, façam isso, toquem isso para frente, não entreguem. No momento de parceria, de conversa, nós estamos trazendo agora o governador da Califórnia para um evento em São Paulo, proximamente, que é a oposição, nesse instituto que fala com os dois. Mas, então, assim, tem alguns temas que hoje, ao seu Chiodini, chamam a atenção mais do que os outros. Então, selecionar dentro do plano de governo aquilo e dizer, porque chega de mentira de uma margem, chega de mentira de outra, e eu falo para você porque você tem esse estilo também, de dizer e vai ser, e pronto, e é o que o partido acredita, vamos ajudar os nossos amigos do Norte e Nordeste, vamos explorar com segurança, vamos cuidar, vamos investir na Amazônia, não precisa mais dinheiro da Noruega, que explora petróleo e nos dá esmola, nós vamos fazer, terras raras vai ser assim, isso vai ser assado, nós vamos licenciar turismo, vamos parar com todo respeito para registro, sacanear o nosso empreendedor, não deixar fazer, travar, judicializar, bagunçar, a ponto de que os jovens ficam lá fora esperando uma resposta que, do jeito que está, não vão ter. Então, se o MDB tiver esse teu estilo aí, já para mim satisfaz, para mim está bom. Tá bom. Uma portaria do meio ambiente, hoje, vale mais que o mandamento constitucional. Chiodini, então, diante de tudo isso e diante dessa grande oportunidade que o Brasil tem como uma potência de segurança alimentar para o mundo, isso é uma das possibilidades identificadas no nosso documento e que a gente precisa plenamente desenvolver. Queria te convidar para fazer a tua exposição, o Carlos Chiodini, que é deputado federal licenciado e o secretário de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Por favor. Bem, bom dia a todos. Obrigado à Grisa, Vinícius, que compartilha essa mesa, o Brant, o presidente Alceu, que ora se ausentou para participar das outras salas, evidentes, e todos vocês que estão aqui. Bem, o tema desenvolvimento regional é muito amplo, ele versa com as nossas desigualdades de um país, evidentemente, e é bom que seja assim, não uniforme em potencialidades e predicados, mas que tem a necessidade de ser enfrentado, né? E nós, como país, temos que planejar. O Brant foi muito feliz. O que falta é planejamento. Planejamento, e o que você fala, Vinícius, seguida o planejamento com a execução. Também não adianta só planejar. Muitas vezes a gente sabe tudo que tem que ser feito e não produz, e não executa. O Vinícius falou da China, nos últimos, desde 2013, que o governo Xi Jinping é o primeiro governante nascido pós a Revolução, foi feito o planejamento de todas as milhares de cidades, alternados prefeitos, governadores também, com pessoas de perfil mais jovens, porque, como não é uma democracia, o cara estava lá, prefeito do município, há 50 anos, e já estava acomodado, não entregando os resultados. Foram alterados todos, e com uma periodicidade, da virada do ano chinês, é cobrado o plano de metas, se ele entregou ou não entregou, é alterado. Isso aí deu mais algumas viradas econômicas na China, com o conceito de compra de nós se quiser, não porque é mais barato, porque nós temos qualidade, temos todos os produtos que você imaginar, e fez com que
ficasse muito nítido a necessidade do planejamento, dado o momento que se vive. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do que eu entendo que nós temos que prestar muita atenção. Essa semana nós fizemos um evento comemorando aí 50 anos da pesquisa agropecuária em Santa Catarina e discutimos profundamente esses temas fora do escopo científico, mas que nos dão ideias de planejamento e de olhar para o futuro. A gente vive numa total era de incerteza, Grisa. Eu posso praticamente afirmar aqui que a gente perde o protagonismo diante das organizações multilaterais. Ninguém sabe quem é o presidente da OMC, da FAO, que é uma grande pauta mundial, à luz do tarifaço. Então, nós temos aí novos arranjos globais, geopolítica em mutação total, e que olhar o Brasil do futuro como agente político, olhar os seus arranjos produtivos, aqui eu vou falar um pouquinho mais do agronegócio, nós temos que pensar bem, levando em fatores esses predicados. Insegurança e desordem, insegurança muito bem lembrada aqui pelo Vinícius, insegurança jurídica, principalmente, que trava diversas verticais aí de investimentos, acho que todas, ninguém está à margem disso. O cidadão vai lá, coloca o seu recurso da sua vida para fazer um negócio e quando ele está na metade da obra é embargado e entra numa discussão judicial que demora décadas e décadas, que talvez ou ele morre antes ou ele já quebrou várias vezes, descontinuando aquele porque a gente vê em monte. Mas, olhando também para o futuro, tem 4 grandes temas que preocupam o mundo atual. O primeiro, na minha opinião, eu acho que é a grande pauta mundial, é a pauta que está por trás da COP30, é a segurança alimentar. Por quê? Segurança alimentar é o maior pilar da estabilidade política e social. O povo, sem comida, ele vai se revoltar de todas as formas, não interessa se é no Japão, na Suécia, na Noruega, na Finlândia ou aqui na América Central. Essa é a grande pauta mundial. Prova disso, nós tivemos esse ano no Japão, eles compram muita proteína animal aqui do Brasil, e principalmente de Santa Catarina. Nessa conta financeira, eles compram para o ano todo e pagam em take or pay de uma vez só na assinatura do contrato. Por quê? Porque o dinheiro lá está rendendo 1,5% ao ano, está o melhor dos cenários 2%, e o que é mais caro para ele não é o dinheiro, que aqui para nós seria um absurdo, que ele vai render 15%, isento de impostos aí em diversos fundos. Tal. A pauta é, sim, garantir alimentação para as pessoas. Uma sociedade sem alimentação, não existe democracia que fica de pé e nem ditadura. Há revoltas, revoluções. Então, essa é a grande pauta mundial. E daí eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil. Nós temos vocação para produzir alimentos. Os últimos anos, do ano 2000 até hoje, nós saímos de 8º exportador de alimentos do mundo para o 1º. Ano passado foram 180 milhões de toneladas de diversas formas aí de exportações feitas pelo Brasil. E nós temos uma grande oportunidade de produzir mais, usando tecnologia, com a mesma área empregada. Nós já emprega aí 26% das pessoas, a cadeia da agroindústria, 24% do nosso PIB, 49% das nossas exportações brasileiras, e tem um potencial muito grande de protagonismo ainda maior, agregando valor nesses produtos e abrindo novas fronteiras. Outra grande preocupação mundial é a transição energética, a descarbonização. E, por mais que eles falam e nos cobrem, é outro tema que será muito abordado na COP30, nós estamos bem melhor que eles, produzindo quase 50%, podemos dizer hoje já, da matriz energética brasileira é de energia renovável. Quando eu falo matriz energética, no sentido amplo, não de eletricidade só, de combustíveis, de todas as fontes. E colocando todas elas, até aqui no quadrinho, e mostra o nosso potencial, Antídio, se nós levarmos aí para o mundo, nós somos, sim, estamos fazendo a nossa parte. Sim. A terceira
as mudanças climáticas recheadas de eventos extremos, cada vez mais frequentes. No Brasil, é muito evidente isso. A tragédia acontecida recentemente no Rio Grande do Sul, Regina, né, mostrou que não estamos imunes a isso e temos que ter políticas públicas que nos preparem com o risco de jogar para baixo aí a nossa economia, o nosso PIB e as nossas oportunidades. E a quarta, essa também é uma pauta mundial, acho que ela é secular, histórica, que é a desigualdade social, que para ter uma sociedade mais produtiva, isso os números comprovam, nos países onde a sociedade é mais homogênea, nós temos mais produtividade, e o Brasil ainda há esse grande abismo, Brant, recheado por programas sociais, mas programas sociais que são infinitos, que tem que ter sim, sou defensor, mas tem que trazer controle para que as pessoas não fiquem dependentes desses programas, e os números de desigualdade social nunca saem do mesmo local. Então, olhando o Brasil regionalmente, a minha opinião é essa, eu vejo que carece de planejamento. Nós temos alguns setores, eu fiquei restrito aqui, mas tem oportunidade em tantos outros, minérios, na própria tecnologia, na prestação de serviço, no turismo, Vinícius, que é uma área que você domina profundamente. Mas eu vejo que essas áreas aqui elencadas mostram o nosso potencial. Quando a gente sai em 20 anos de 8º maior exportador do mundo de alimentos para o 1º, quando nós aumentamos a nossa produção de suínos em 25 anos em 333% a mais, e de frangos antigo em 458% a mais, e de bovinos em 156% a mais, nós mostramos que temos potencial, temos qualidade para ser um pilar de segurança no mundo, com uma democracia estável e com resultado. E aí sim, muito bem dito aqui pelo Alceu, encerrando, a função do MDB. O MDB é o partido mais longevo da atual democracia. Tem histórias, é um partido de 60 anos, com o mesmo nome, com o mesmo número, com lideranças reconhecidas. No momento turbulento da política mundial, não é nacional, momento onde os extremos se afloram, impulsionados pelas redes sociais, pelas tecnologias, pelos algoritmos diversos, sobreviver nesse mar não é fácil. Mas eu vejo que há um espaço, porque eu tenho percorrido muito, andado o interior, falado com pessoas, eu vejo que há um espaço, há um segmento, que eu não sei precisar em que tamanho, mas há um segmento da sociedade que quer ouvir sobre política, que quer pegar esse documento. Eu falava para o Fossá ali fora, a sugestão do Alceu é justamente essa para os estados, nós levarmos esse documento, de fazermos reuniões setoriais e macro-regionais, Brant, com pessoas da sociedade, sair do nosso círculo político e criar a nossa proposta para essas diversas áreas estruturantes de forma muito clara. Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquilo, e parece que a gente não pensa. Enquanto quem trabalha, quem faz as coisas acontecer são justamente nós, que não ficamos só no discurso, rodeando e também colocando opiniões muitas vezes polêmicas para ganhar votos e continuamos trabalhando. Então, parabéns aí, Grisa, a você, toda a equipe da FUG, é um prazer sempre participar e estar junto com vocês aqui nos painéis. Muito obrigado ao Carlos Chiodini, acho que fecha muito bem, as 3 falas que tivemos aqui, além do presidente Alceu, muito complementares e na mesma linha, e eu acho que está muito em linha também com o que este nosso documento hoje propõe, até porque, obviamente, todos participaram dessa construção. Inclusive, tem uma curiosidade, que eu digo, quando os 2 revisores que olharam o documento, Caminhos para o Brasil, eles perguntaram, mas os números aqui do crescimento das proteínas, é isso mesmo? Vocês não se enganaram? Não, são esses números. Então, isso é no meio de toda essa turbulência falada aqui, quer dizer, o Brasil fez isso em 30, 40 anos. Conseguiu fazer isso, então pode fazer a mesma coisa nas outras áreas, conforme foi colocado aqui. Eu queria perguntar, Shirley, e colocar aí a palavra à disposição, tanto para perguntas como para quem quiser aproveitar. Eu só peço, por favor, no máximo 3 minutos cada participação, para nós podermos dar o máximo de oportunidades até umas 11h40, 11h45 aqui com o nosso painel.
Então, eu vou deixar um microfone aqui. Depois pode me passar quem é a pessoa, eu chamo e a gente passa o microfone. Quem é aqui na ordem? Tá bom. Santa Catarina está que está nesse painel hoje aqui, hein? Wagner Pinheiro, de Santa Catarina, o presidente, né, do Instituto de Desenvolvimento de Mineração do Brasil. Então, primeira pergunta ou observação. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Não é tão simples falar com tantos conhecedores aqui, tanto da academia quanto na prática, e vou ser bem breve. Eu cumpri o meu mandato de diretor na transição do DNPM para a Agência Nacional de Mineração, chancelado pelo MDB, pelo então ministro Eduardo Braga, e tínhamos o Instituto do Desenvolvimento da Mineração, ao qual a Suelen, que é a vice-prefeita de Porto União, é a vice-presidente, porque já tinha experiência também em presidir o Sindicato dos Mineradores lá de Santa Catarina. E nós sugerimos, Vinícius, Gustavo, Brant, eu vou até usar uma frase do Brant, que eu tive a oportunidade de inúmeras vezes estar com os pesquisadores da UFMG, e são verdadeiros tigres amarrados. E se nós juntarmos a capacidade de desenvolvimento da mineração, com conhecimento na prática de Minas Gerais, com a capacidade tecnológica já em Florianópolis, com esse polo, unidos, nós teríamos uma possibilidade de ter no Brasil o Vale da Transformação Mineral, que foi uma ideia que nós lançamos há um tempo atrás. Então, rapidamente, o Vale da Transformação Mineral seria uma forma de trazer o que o presidente Alceu Moreira trouxe para esses jovens, com o número de startups que você poderia trazer para dentro. Hoje, a NASA praticamente sobrevive com as startups fazendo desenvolvimento tecnológico. Nós demos uma ideia, uns anos atrás, da classificação dos recursos minerais, e ele ficou muito raso, porque falaram dos recursos minerais apenas para a transição energética. Mas Criciúma, deputada Dirce, vive da argila, do carvão mineral, que são minerais estratégicos para a sobrevivência econômica regional. Santa Gertrudes, o maior polo da América Latina da indústria cerâmica, depende da argila como um mineral estratégico. E, para ser bem breve, então, uma sugestão para o novo Código de Mineração, Vinícius, para trazer o que você bem cobra. E é uma coisa que eu sempre falo com o Chiodini, que é um professor, e o novo Código da Mineração. E trazer uma pauta para o MDB, através das grandes mentes, pensar rapidamente sobre uma relação mais responsável entre os órgãos ambientais, que não licencia mais ninguém, as mineradoras estão fechando, as legais, porque as ilegais aí viram uma bagunça danada. O Antídio já sofreu na pele o que é a relação, até apelar, até perder a paciência com os órgãos ambientais, né, Antídio? E um baita do empresário. Então, era importante a gente pensar realmente na mineração como uma forma mais profunda. E, para encerrar, para ser bem rápido, uma pesquisa que a Suelen fez, e a gente usa muito como referência também. Nós temos, e aí sim a pesquisa, poderia me estender muito, mas o grafeno também. Hoje nós vendemos o grafite, nós estamos conversando aqui, o grafite está saindo, toneladas a $2.000. Mas a técnica que a UFMG já tem, mas está lá reprimida, amarrada, de você fatiar ali e fazer a primeira transformação. Você tem um aproveitamento de 15%. Olhem, pasmem vocês, de $2.000, que vai para 150 quilos de grafeno, são $15 milhões, que a gente poderia ter o valor agregado, né? E terras raras, só para fechar, Vinícius, a grande dificuldade que nós começamos a discutir, e deveria ter discutido lá na sua época, o que acontece? Nós temos um problema seríssimo com uma agência reguladora, que jamais poderia ser agência reguladora, deveria ser uma agência executiva, porque fere os basilares essenciais de uma agência reguladora, porque não faz a regulação econômica, só a jurídica. Se fosse uma agência de fomento, seria um desenvolvimento muito maior. Mas qual o problema de nós oferecermos as terras raras hoje?
30 anos de espera para uma análise para a concessão de lavra. Como é que o empreendedor vai colocar dinheiro aqui? E a fila de espera com 200 mil processos, esses das terras raras ou do grafite vão passar para frente. O MDB tem uma força brutal para trazer os parlamentares para esse debate e trabalhar rapidamente. O Michel Temer começou com o decreto 9.406 de 2018, né? Mas foi muito rápido, era uma discussão que deveria ser mais profunda, mas foi muito rápida. Então, eu só quis fazer essa provocação e encerro a minha frase também com a minha fala com uma frase de uma pessoa muito interessante que eu gosto, que é o Michel Temer, que é: não vamos falar em crise, vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Não, importante é o seguinte: tudo que está sendo falado aqui também está sendo registrado e nós já vamos considerar no andamento dessa construção. Wagner, eu queria só aproveitar a oportunidade que você levantou o assunto. Dentro do documento Caminhos para o Brasil existe um tema que é a aproximação do processo pesquisa, ciência, pesquisa, tecnologia e produção. De você profissionalizar e trazer isso para o mundo capitalista. Encurtar esse ciclo. Isso é um tema específico de um dos 20 principais temas que estão ali. Então, esse peso que nós vamos, isso precisa ser... Eu vou deixar também, caso vocês queiram já fazer algum comentário em cima do que o Wagner colocou, fica à vontade. Eu queria ser bem direto e repetitivo, né? Vamos repetir. Não sei antes botar um capítulozinho que assim: o Brasil não tem poupança. O Brasil tem um sistema que dá para chamar de não capitalista, de descapitalista. Eu descapitalizo, tu descapitaliza, ele descapitaliza, todos descapitalizam. Então, não forma poupança interna. Ao não formar poupança interna, e poupança e investimento são duas colunas contábeis. Só se investe o que se poupa. A única alternativa que se tem a isso é importar poupança de fora, porque dentro não tem poupança. 15% de poupança, 15% de investimento. Nós precisamos de 25%. Então, quando você fala o que você falou, e muito bem, pega o caso de Santa Catarina não tem um órgão antídoto. Isso cabe um processo, pensar um projeto de lei, está lá a Codesc, que não fecha nunca. Eu propus isso lá atrás, no final do governo Fernando Henrique, e o Moacir Pereira, que é um jornalista, me deu um pau, porque não se cria uma empresa no final de governo. Eu digo, mas é a mesma empresa, é a Codesc, transforma ela numa empresa de mineração. Porque mineração não é mais o que era. Deixa eu dar um exemplo. Em Santa Catarina tem uma empresa chamada Sebrace. É a união da Pilkington inglesa com a Saint-Gobain. Eles foram lá produzir vidros planos. Sabe por quê? Porque eles sabem que tem sílica. Nós não. A gente não sabe o que tem. Quando cava lá no carvão, o Wagner sabe disso, a gente não sabe o que tem lá, o que está lá, se tem terra rara, o que tem, não sabemos nada. Então, um projeto de lei nessa linha seria de ordem prática. Agora, só para terminar o raciocínio, se nós não formos contundentes na linguagem do plano de governo, expressando não só a base teórica da teoria do que fazer, para exemplos práticos e dizer é preciso fazer isso, você que é empresário, as pessoas não vão entender. Porque precisa fazer uma aproximação entre a pesquisa, etc. Não. Temos que dar um jeito de dizer o que nós queremos na prática. Senão, nós não vamos ter espaço na imprensa, não vamos ter espaço nas redes sociais. Nós vamos estar fazendo um plano de governo como se fazia, educadamente, polidamente, na expectativa de que as pessoas entendessem. E é diferente chegar e dar, como diz dar nos dedos mesmo, e bater o martelo em cima e dizer: é preciso um novo tipo de licenciamento para isso da seguinte forma, com prazo assim, 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 e pronto, senão tem penalidade. Sabe? É preciso mudar o patamar da contundência, porque senão nós vamos ficar mais tristes do que nós já estamos hoje. Né? Então, só para deixar isso, eu vou insistir, estou insistindo no mesmo ponto o tempo inteiro, porque, como eu já fiz plano de governo antes, eu sei o risco que corre de os verbos ficarem indefinidos. E passo a palavra, então, para os meus companheiros. É só um comentário rápido. Eu tive a alegria de ficar amigo de um grande brasileiro no fim da vida dele, o Arison Paulinelli, que foi um dos grandes nomes da agricultura,
E vendo aqui o sucesso do agronegócio, eu me lembro de uma frase dele que ele dizia o seguinte, na visão dele, por que o agronegócio no Brasil deu certo? Porque quem estuda a área da inovação fala muito na chamada tríplice hélice. Setor empresarial, empreendedorismo, governo e academia. E no agro isso acontece. Começou lá com a Embrapa e as universidades, Viçosa, Exalc, Lavras e diversas outras. Isso eu pude comprovar na prática, essa interface forte do setor com a universidade, que são mundos muito diferentes, né? Na empresa que eu trabalhei, a Celulose Nipo Brasileira, a gente tinha dentro da empresa 20 doutores de Viçosa e de Lavras. Quer dizer, a universidade estava dentro da empresa. Isso na indústria não acontece. Por que a produtividade da indústria no Brasil não cresce? A do agro cresce ano após ano. E é isso, essa coisa do conhecimento, da inteligência gerada na academia, que não consegue fluir para o setor privado. E isso o governo tem um papel. O governo é que tem que fazer essa ligação, né? Perfeito. Tudinho, quer fazer alguma proposição agora? Então, seguindo, o Sidraque Correia Neto, que é o dirigente da TerraCap, também foi secretário da Secretaria de Patrimônio. Bom dia, pessoal. Vou procurar ser, apesar do assunto ser extremamente extenso, falar de Brasil e falar de território é extremamente emocionante. E eu estou revendo o nosso Vinícius aqui, e se falou de tudo, se fala de tudo, o MDB é tudo no Brasil. Só que nós do MDB ainda não nos atentamos para isso e para a importância que nós temos no contexto geral. Como disse Alceu lá fora, nós queremos ser sempre o que está atrás do comandante, ajudando, e aquele comandante nunca faz aquilo que combina. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Aqui, muita gente de Santa Catarina deve conhecer o que é SPU, né? Terrenos de marinha, tudo isso, mas não é terreno de marinha. Nós temos que nos preocupar é que as terras do Brasil, os ativos brasileiros, são um vetor de desenvolvimento socioeconômico. Eu, quando vim para Brasília, no governo Temer, ele me fez uma proposta, eu disse, eu só fico aqui se nós mudarmos a legislação. Conseguimos, no tempo do governo Temer, mudar em mais de 65% a legislação. O que nós fizemos no governo Temer não foi feito nos últimos 40 anos no Brasil, em quantidade de regularização fundiária, de parceria, de permutas. Inclusive, Santa Catarina é um exemplo prático de permuta. Toda aquela área da justiça lá no Ministério Público foi uma permuta que foi feita em área da União. Então, eu tive a oportunidade de conviver um período com o Vinícius. Nós estávamos montando um convênio que não adianta eu, como dirigente dos ativos brasileiros, do território brasileiro, saber tudo. Mas eu chego para o ministro do Turismo e digo assim, me dá os pontos cruciais e importantes para o desenvolvimento turístico do Brasil, que é a área da União. Eu vou fazer um convênio contigo, tu vai colocar isso no mercado e a gente faz. Mas nós saímos e, de lá para cá, desandou. Eu me lembro que a última reunião que eu tive a nível de SPU com os superintendentes nacionais foi um avião supersônico com o nome SPU pegando voo, mas de lá para cá ele bicou. Então, a preocupação hoje é distribuir terra para a MST, fazer invasão. Todos os projetos que nós deixamos prontos, eles hoje só focam no social, inclusive o social é muito simples. O governo Temer pediu para que nós fizéssemos o levantamento do patrimônio que estava parado. Nós chegamos a identificar, em 2017, 1.897 imóveis parados no Brasil, enquanto nós pagávamos uma enormidade de aluguel e não recuperávamos aquilo, só íamos atrás quando o prédio caía. E nós tínhamos um diagnóstico para trabalhar, fazer aluguel social, passar e resolver uma série de problemas. Pô, somos donos do território, do chão. Chega para o ministro da Educação e diz assim, seleciona 500 cidades onde tu queres construir uma creche, uma escola, eu transfiro a terra e a gente assina um compromisso com o prefeito que ele vai ter que cumprir aquilo, porque senão a terra volta para a União. Eu toquei aqui, nós temos 7.951 quilômetros de litoral. O que é que a gente pode fazer nesse litoral? E não está sendo feito nada.
Tá? O Murilo Portugal, muitos de vocês devem conhecê-lo, ele trouxe no meu gabinete, na época, o professor Deck Denter, que escreveu um livro, A Riqueza Pública das Nações. Desde o governo Dilma, quando a Refesa foi extinta, os órgãos extintos, as áreas vinham para a União. Nós fizemos um trabalho em cima da Refesa que está tudo parado até hoje. Tem uma série de parques que estão parados aí. Exemplo, aqui em Brasília, nós estamos com uma luta. Eu fiquei aqui em Brasília, a convite do governador, que é do MDB, e nós... Sabe qual foi o primeiro documento que eu peguei para a gente tentar regularizar o território do GDF, que desde a década de 50 não estava regularizado? Nós regularizamos agora em 22, assinado por Juscelino Kubitschek, lá atrás. Tá? Então, eram 5 fazendas. Nós, em um ano, regularizamos isso. São 22 mil lotes que, graças a uma lei assinada pelo presidente Temer, a 13465, que diz que aquelas ocupações anteriores a novembro de 2017, que são efetivamente consolidadas, nós não temos que botar ninguém para fora, nós temos que legalizar. O cara paga o solo e ele depois vai legalizar com a prefeitura o que está em cima. Então, está tudo parado. A política fundiária do Brasil está parada. Tirar quem está lá dentro para botar outro. Então, eu tenho conversado muito com o Romero Jucá, que é nosso amigo, e eu tenho dito a Romero, a base cartográfica que o Brasil trabalha, a CONCAR, que foi extinta no governo Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, essa CONCAR ia ser dirigida pela SPU. Eu assumi a presidência, mas 4 meses depois terminou o governo. A base cartográfica era de 1967, tá certo? E vários outros órgãos pegavam, aí traz um órgão, traz aquilo, o outro traz aquilo, você não consegue nem plotar as informações. Então, essa zorra toda aí. Então, eu eu tenho convicção que o MDB, pela sua capilaridade, pela sua formação, pelo seu potencial, a gente não é só atacar a terra rara, não, que isso é importante pra caramba. Eu cheguei em Santa Catarina para discutir um assunto, o superintendente, na época, virou-se para mim e disse: secretário, tem um pepino aqui para o senhor. Eu disse: qual é? Estão cobrando da SPU o pagamento de um PRAD, uma recuperação de áreas degradadas, lá em Criciúma. Eu disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Essa é da área de mineração. Mas não, era a gente que tinha que pagar. Só que a gente não era informado de nada, depois vinha. Então, são essas coisas, esses ajustes, sendo pragmático, que a gente precisa. Esse caso da Amazônia, do petróleo lá, então temos coisa para caramba aí para fazer. Aí o vizinho pode, porque é de fora. Eu, que sou aqui de dentro, não posso. Então, com um senhor empreendimento no município de Caiuru, na Bahia, com grupos internacionais, um resort, estrutura tudo. A atual diretora da SPU brecou por meio ambiente, dizendo: o meio ambiente proíbe, não é papel da SPU, e, segundo, só faz se os quilombolas tiverem privilégio de tudo. Meu amigo, quilombola é gente, é ser humano, nós também tratamos disso. O MDB também está preocupado com o social, só que a gente tem que colocar cada um no seu lugar e trabalhar junto, ok? Essa é a tentativa de contribuição e um prazer estar aqui com vocês. Sidraque, muito obrigado. Lembrando, né, que está tudo sendo registrado e tudo vai nos ajudar a dar mais ênfase no plano, no como fazer. Né? Eu pergunto, não sei se algum dos nossos convidados quer, mas acho que foi tão já conclusiva, né? Muito boa a exposição do nosso secretário da SPU, Sidraque, que está aqui conosco. Queria convidar, na sequência, e dizer, como está muito bom o nosso debate, vamos ficar juntos aqui até o meio-dia, para a gente poder ouvir todos que ainda vão nos falar. Temos mais 3 participações e também os comentários dos nossos convidados. Saulo D'Angelo, próximo, por favor. Bom dia a todos. Eu sou aluno da Univale e da Unipid de Perugia, na Itália. E tratando aqui, quando foi falado da questão da economia, hoje eu estou em Santa Catarina e estou dentro de uma cidade chamada Luiz Alves, né? Bem pequena, 14 mil habitantes. O prefeito Bertolino me chamou para estar lá ajudando. E é uma realidade que hoje, olhando
o Brasil como um todo, nós temos que pensar também nos nossos pequenos municípios, o que está acontecendo com a nossa juventude ali dentro. Não dá mais para ficar dizendo A ou B se nós não tivermos um papel crucial de desenvolvimento para uma sociedade que está pensando em um futuro. Apesar de tudo, nós somos o futuro, tanto do MDB, tanto do Brasil. E o que me deixa mais triste é ver que homens famintos vendem seus princípios por qualquer prato de lentilha. E aí, quando nós estamos falando aqui sobre essa questão da economia, a pergunta que eu tenho para nós refletirmos é: o que nós estamos pensando na economia no hoje, para um amanhã que a IA está tomando conta de tudo, para uma juventude que está agora dentro das universidades com medo do que vai ser quando saírem de lá? Em vendo um Brasil que não sabe se fica entre direita e esquerda, que não fala a língua de mais ninguém, só fala deles mesmos, sendo que uma sociedade está gritando por socorro. A minha maior preocupação, e eu falei isso na universidade esses dias, teve uma pequena eleição na universidade, eu quase apanhei, porque eu virei e falei assim: sabe qual que é o grande problema? Vocês estão levantando bandeiras sem levantar a causa de verdade. Vocês estão levantando bandeiras próprias. E nós não estamos aqui para defender bandeiras próprias, nós estamos aqui para defender uma causa que vai beneficiar a todos. Tanto, eu entendo, e eu sou muito a favor da economia liberal. Eu entendo que o Brasil está muito atrasado. Eu estive no Vale do Silício e é surreal. Estive 2 anos na Itália, onde eu estou me graduando em Direito em IA. E nesses 2 anos, eu tenho entendido que a IA, de fato, vai tomar o lugar de todos. O que nós estamos pensando economicamente falando para os jovens de hoje, que já é o nosso amanhã? 2026 está aí. Como é que o MDB jovem vai falar com esses jovens dizendo: chega de pensar em A e B, volte para o centro? Não há uma linguagem. Não temos mais uma linguagem. Estamos à mercê de uma linguagem que não é aquilo que nós acreditamos. E aí eu olho, para finalizar, um exemplo recente. O Luiz Alves é uma das maiores exportadoras de banana no nosso país. De repente, o governo atual permite a banana do Equador entrar matando um monte de agricultor de banana. E os nossos deputados, me desculpem, vou ter que ser sincero, não fizeram nada. Não disseram um A. Não levantaram em favor do seu povo, do seu agricultor que está ali todos os dias. Até quando? Eu tenho um amigo que está estudando comigo e ele fala assim, ele é filho de um agricultor de banana, e ele fala assim: Saulo, não sabemos se vai haver amanhã. Porque se essa banana de fato entrar, acabou. Minha família está há 50 anos nisso, Saulo, vai acabar com tudo. Nós não tem como, porque para nós o imposto é lá em cima, e para eles é isenção. Como que a gente concorre? Isso não é economia. Isso não é pensar no povo brasileiro. É um tarifaço interno. E a pergunta que eu tenho é essa: como nós vamos pensar uma economia que faça com que os jovens que estão hoje saindo da universidade acreditem que o Brasil vai para frente, ao invés de nós queremos pegarmos nossas coisas e ir embora daqui? Tá certo. Saulo, muito obrigado pela contribuição. Eu vou combinar que nós vamos ouvir mais os outros 2 inscritos e depois uma rodada de comentário final dos nossos convidados. Acho que fica bem legal. Então, eu queria convidar agora o Círio Moraes Parrião, de Goiás, Brasília. Círio, por favor. E, finalmente, o Hugo Zamboni, depois do Círio, que é o presidente do diretório do MDB de Andradina, em São Paulo. Andradina, que eu conheço bem, do nosso amigo, meu amigo Mário Celso, prefeito lá. Então, por favor, Círio, e depois o Hugo, e depois comentários finais dos nossos painelistas. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Vinícius, o Dr. Brantes também, o Carlos. Muito importante a fala de cada um de vocês. Eu queria só falar sobre as agências reguladoras.
viu, Brandt, que eu sempre lutei e também achei muito importante a valorização e das agências reguladoras. Quanto à Amazônia, Vinícius, a gente fica assim preocupado porque com esse trabalho que o MDB, que tem essa ideia, mesma ideia que você tem, eu tenho, porque nós vamos desenvolver aquela região. Não vai mais ficar acontecendo aquela pobreza que está lá. Então, nós temos, sim, que colocar no nosso plano do MDB essa parte aí que temos que fazer a exploração do petróleo lá, para a valorização da região e a gente cuidar da nossa Amazônia. Nós mesmos que somos responsáveis, não é dar responsabilidade para os outros, não. Certo? E eu queria também só colocar também só no documento, ver se não sei se já tem, porque eu sou subsecretário de administração lá do município de Cidade Ocidental. Então, a gente trabalha muito com a região aqui de Brasília e do entorno, e a gente vê muitos empreendedores e microempreendedores. Queria ver como é que a gente pode pensar de a gente fazer um financiamento, uma ajuda para que chegue realmente nesse empreendedor, nesse microempreendedor. Porque eu já tentei, já fui no BNDES para tentar ajudar aquele povo, não consigo. No Banco do Brasil, vai na Caixa e não tem recurso para eles. Mas tem para o grande empreendedor, tem. Aí chega lá, tem. Você entendeu? Eu queria só que colocasse no documento. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Círio. E agora convidar, então, o Hugo Zamboni para a sua questão ou colocação. A Shirley está trazendo ali o microfone. Licença. Vou me posicionar aqui à frente para ficar mais enquadrado ali na câmera. Primeiramente, queria cumprimentá-los, né, todas as falas notáveis, em nome do Grisa, do Lumertz, são conhecidos lá do nosso município, nosso estado, e dizer do meu orgulho de fazer parte, junto com vocês, desse momento. E queria fazer uma fala muito específica e rápida. O político fatalmente mente quando diz ser rápido, mas dessa vez serei, no sentido do desenvolvimento das cidades e da visão municipalista desse desenvolvimento. Eu sou de Andradina, é uma cidade que fica a 640 quilômetros da capital de São Paulo, e é uma cidade que nós temos ali bons investimentos na área do turismo, inclusive, mas os municípios da nossa região, que são os municípios mais pobres da região de São Paulo, né, do estado de São Paulo, a gente sofre muito pelas demandas de saúde que sobrecarregam o orçamento público, né? Então, os prefeitos ficam muito limitados em questão de incentivos, de desenvolvimento ali. Então, eu queria que vocês pudessem observar e comentar sobre o municipalismo, sobre como transformar esse desenvolvimento macro para que ele chegue lá, para que ele seja capilarizado nos municípios. Nós, né, eu que sou presidente do MDB local, sou vereador, junto com o professor Clebinho, que está aqui conosco também. Então, esse é o nosso registro, né, o nosso agradecimento e a nossa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Agradecer a todas as contribuições. Queria, então, deixar alguns minutos ainda que nós temos para a mensagem final dos nossos painelistas, Vinícius Lumertz, Paulo Brandt e o Carlos Chiodini. Então, fiquem à vontade. Vou puxar de lá agora, vamos vir de Minas primeiro. Paulo, por favor. Obrigado, Grisa. Só um comentário final. Um comentário, digamos assim, de esperança, né? Que eu acho que o Brasil precisa de ter esperança. Quando a gente perde a esperança, por pior que seja a situação, quando a gente tem esperança, a coisa fica muito mais viável, né? E o Brasil perdeu um pouco a esperança. E aconteceu uma pesquisa que foi divulgada umas 2 semanas atrás, um think tank chamado More in Common, junto com a Quest, que eu achei muito interessante, porque a gente começa a achar que a população brasileira está toda polarizada. O Brasil é polarizado. E essa pesquisa mostra que não. Muitas vezes a discussão política leva à polarização por uma incapacidade do centro de aglutinar lideranças. Essa pesquisa mostra que quase 60% da população
não se identificam como bolsonaristas e não se identificam como lulistas. Estão à procura de alguma coisa. Quer dizer, essa é uma notícia muito boa, né? A população quer e está buscando alternativas. Eu acho que o MDB pode canalizar o movimento nessa direção. Não, só rapidamente pincelar as últimas falas aí, agradecer a participação de todos, e todas são pertinentes, né? Aqui o vereador, o Saulo comentou do olhar especial para os pequenos municípios, atenção muito forte às mudanças sociais profundas que vão ocorrer, decorrentes de fontes tecnológicas ou até comportamentais, né? Discutirmos aí programas que façam chegar na base, né? Você falava aí de microcrédito para os pequenos empreendedores. Por exemplo, lá no estado nós temos 42 linhas de crédito para pequenos empreendedores, agricultores, diversas questões. Funciona muito bem, né, com juros zero. Então, eu vejo que são coisas simples, não é inventar a roda, é buscar coisas que deram certo no Brasil afora e aplicar. Então, nós, como agentes de transformação, como um partido político histórico que eu coloquei, como um partido político com bons quadros, temos esse dever. Temos esse dever, seja no momento eleitoral, para levantar esses temas, mas também na execução posterior, que a gente precisa não esquecê-los e sim defendê-los. Então, obrigado, eu estou feliz de estar aqui hoje, Grisa. Parabéns a você e toda a equipe organizadora. E tenho certeza que esse momento, esse evento é importante e é um divisor de momentos aí para nós se prepararmos para 2026 com uma proposta sólida que vem de encontro ao que as pessoas pensam, as dores que são sentidas aí nos diversos cantos do país. Obrigado. Bom, na mesma linha também, pegando um pouco o que foi falado nas últimas falas aqui, o funcionamento da economia é um pouco parecido com o funcionamento do sistema circulatório, sanguíneo, aéreo. Ele é um fluxo. Então, eu tenho a aorta, o coração, tenho o pulmão que oxigena, mas eu tenho as veias e até os capilares lá, porque se lá embaixo, na microempresa, no capilar, no pequeno município, não tiver a circulação, gangrena e morre. Então, o sistema, ele é um sistema que tem que ser um sistema fluido. E aonde ele não é fluido? E aí é central. E aí é o entendimento de que, e vamos pegar pelas reformas do presidente Temer, né, existem macro, meso e micro. As grandes do coração, as meso, que são aquelas de fazer funcionar, por exemplo, lá com o SIDRAC lá e passar os imóveis da União e tal, etc. E as micro, que é do microcrédito. É um conjunto. E as reformas, elas podem fazer isso. Uma grande reforma tributária, aliás, reforma tributária que, na minha opinião, nós não prestamos atenção. Nós queremos uma reforma tributária que tirou força do município e tirou força dos estados. Eu acho, pessoalmente, um desastre. Não sei como é que o PMDB vai se colocar, mas um partido municipalista que abre mão do seu INSS e vai ficar tendo que cobrar IPTU, eu não sei, não. Aliás, eu sei sim, não gostei. Não gostei do ICMS aqui em Brasília, não gostei porque nós conhecemos esse filme. E nós deixamos. Então, vamos voltar aqui, ter coragem, porque o problema aqui é coragem. Está muito fácil ficar com medinho da esquerda e da direita, que a gente apanha dos dois. Mas também já ninguém mais está nem dando bola para os dois. Na verdade, são os malas. É mala. Mala de cá, mala de lá. As pessoas estão cansadas. O que falta? Alguém com coragem dizer, olha, precisa fazer reformas, essas reformas, e sem engrossar, mas simplesmente dizer, precisa que as reformas... Deixa eu dar um exemplo só para terminar. Falei grandes reformas, meso-reformas no caso do turismo. Nós liberamos a importação de equipamentos de parques temáticos para o Brasil, porque uma roda gigante custava 3. Então, é uma meso-reforma.
liberamos o capital internacional e você lá no Parque Temático Andradina pôde comprar equipamentos sem pagar 3. Né? Então, meso-reformas, como tem lá no SPU hoje, que permite vender imóveis, mas eles não vendem. Pode, mas não faz. Porque as coisas não... Então, tem aquele que passa poder e aquele que pudesse funcionar. Eu acho que no nosso programa nós temos que falar essas coisas, porque senão vamos ficar com verbos, tipo, coordenar a ligação, como disse o professor Brandt aqui, ele falou perfeitamente, só que nós temos que botar, se a gente não botar os exemplos, Brandt, as pessoas não vão entender, a mídia não vai entender. Juntar a tríplice hélice e tal, etc., né? Fazer parcerias internacionais, porque você não teria uma Embraer sem o ITA e não teria o ITA sem a MIT. A gente sabe disso, nem teríamos as engenharias lá em Santa Catarina sem a Universidade de Aachen, na Alemanha. Então, nós podemos indicar esse tipo de coisa. Então, essa modernização é esse programa nosso ser um programa de reformas, senão gangrena, não funciona, vai até um ponto e para. Você fez lá tudo aquilo lá, para. Não circulando, a economia não circula. Então, não adianta só municipalismo, é preciso também, e não houve tempo hoje aqui, para pensar no regionalismo. Porque eu posso ter um município que tem um parque natural, o outro município tem uma comida especial. Né? E você vê, por exemplo, que no turismo, na visão dos economistas, só para não deixar de falar do turismo, você tem um turismo que movimenta a economia com os visitantes que vêm, mas você tem o caso de Gramado, que é bem claro, todo tipo de indústria gerada a partir do turismo, como é o caso de Santa Catarina, com a indústria náutica. 80% dos barcos do Brasil são produzidos em Santa Catarina. O Ministério Público não deixa fazer marinas. Então, nós devemos dizer no nosso plano que nós não aceitamos isso. Precisamos dizer as coisas, porque nós temos passado a fase do modelo teórico para os exemplos práticos, senão não vai na imprensa, não vai para as redes sociais. Último exemplo. O Neymar disse que ia fazer um resort no Nordeste. Aí a Luana Piovani disse que ele não podia fazer e ela ganhou. Estão parados os projetos. E parou os projetos lá. E ele parece que vai investir no Egito. Porto Belo. Então, bom para nós lá. Então, assim, nós temos que dar um pouco a cara a tapa. Temos que apanhar um pouquinho, tem que ter juízo, mas se nós não dermos a cara a tapa, Grisa, se a gente não dizer algumas coisas, Antídio, não adianta. Nós vamos ficar de mentira de um lado do rio com a mentira do outro lado do rio. E nós vamos perder tempo, e essa geração que está lá de fora, como foi dito, a turma de 18 anos, daqui a pouco está com 28, 38, e perdemos mais uma geração, porque nós estamos perdendo uma geração atrás da outra, inclusive para o tráfico. Nós estamos perdendo. Então, assim, o MDB teve seu papel histórico na redemocratização, o PSDB saiu, e eu gostaria que voltasse. Eu até aceitaria um S, o presidente Temer não gosta, né? MDSB, para pegar o plano real para nós, juntar todo mundo e seguir em frente. Mas a maior parte não quer. Então, eu já perdi essa. Mas eu acho que nós temos história para apanhar na cara. Eu acho que a gente devia... Nós já apanhamos na cara disso no passado, na época da redemocratização. Eu acho que nós temos que botar a cara a tapa. Botar a cara a tapa. Vamos apanhar? Vamos. Mas vamos fazer o que é certo. Duvido que a gente não ganhe, porque é tanto absurdo que se a gente perder uns 20%, 80% a gente ganha colocando claramente a cara a tapa. Muito obrigado. Oi. Fica à vontade, por favor. Aproveitar a oportunidade. Vamos lá, Antídio. Só a título de contribuição, né, que fosse realmente revista essa questão da reforma tributária. Isso tem que ser colocado, gente. Nós somos municipalistas e as coisas acontecem no município. E nos preocupa muito a forma como ela está desenhada, como ela foi escrita ali. Gente, nós como empresários, produtores rurais, né, estando junto, contribuindo na política, isso tem que ser revisto. Seria isso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Agradecer a todos vocês que participaram do debate, especialmente ao Paulo Brandt, ao Carlos Chiodini e ao Vinícius Lumertz. E queria agora fazer rapidamente 3 registros da nossa sequência. Teremos a tribuna livre, ela está aberta
na grande plenária para todos os participantes, né, para os nossos panelistas, para todos nós que estamos aqui, e reforçar o convite para o painel que vai ser liderado aí pelas mulheres do partido, né, para tratar da questão toda, né, questão de extermínio de mulheres, questões importantes da nossa sociedade. Estamos aqui com a presença até da Cátia Lobo, da Dirce, que farão parte desse evento, mas também teremos a Tânia, ex-prefeita, a deputada Marussa, a Andréia, Elcione Barbalho, enfim, será às 13 horas, e depois, em seguida, 15 horas, a entrevista coletiva, 14 horas, a tribuna das autoridades, e a partir de 15h20, o nosso evento principal, com o lançamento oficial do Caminhos para o Brasil. Então, agradecendo a todos por esse debate, por essa sugestão, por essa conversa muito aberta que tivemos, com pleno registro, e colocando de novo, né, o trabalho que foi feito com o Brasil Precisa Pensar o Brasil, que Jesus, que traz esse resultado no Caminhos para o Brasil, é o começo de uma caminhada, e aqui, da parte dos nossos panelistas e dos nossos comentaristas, tivemos já várias sugestões para melhorar e continuarmos implementando e levando essa mensagem que está sintetizada no nosso documento, na nossa construção. Então, em nome dos presidentes Baleia Rossi e o seu Moreira, agradecemos muito a presença de todos e seguimos. Fiquem conosco até o final deste evento de hoje. Muito obrigado.